Mais uma vez, boa noite a todos, Boa noite. encarnados e desencarnados, todos sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração, onde compartilhamos as energias e o ensinamento do Mestre Jesus e da doutrina espírita, que é como eu gosto sempre de dizer, o manual de instruções da vida boa, que vai nos levar ao caminho que o Cristo queria que nós seguíssemos. Peço a permissão e o auxílio dos mentores da casa, do meu mentor espiritual, para a exposição da noite de hoje, que ela possa ser o mais bem compreendida possível. O assunto da noite de hoje, perturbação espiritual, que está no capítulo A Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, na parte 2 do Livro dos Espíritos, que nos trata da vida do mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 3, perguntas de 163 a 165. As fontes de pesquisas que usei para chegar nessa exposição de hoje, além de sempre o Pentateuco Espírita, as nossas obras básicas, Victor Hugo, Ernesto Bozano e Leon Denis. Esses três livros também foram usados no estudo da noite de hoje. Então, iniciamos com a pergunta 163. Kardec pergunta aos espíritos: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E a resposta do espírito: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. O que ele quis dizer com isso? Quanto mais materializado está o nosso espírito, quanto mais apegado à matéria, quanto menos espiritualizado nós estivermos, maior ou menor vai ser o tempo desse desligamento, dessa perturbação. Ou seja, quanto mais matéria, até coloquei ali o coisa do Quarteto Fantástico, que é rocha pura, matéria pura, Quanto mais matéria, quanto mais preso à matéria, maior vai ser a perturbação e mais lento vai ser o processo de desligamento do corpo físico e a liberdade total do espírito. Ao contrário disso, ali naquela figura a gente já vê um ser mais iluminado, quanto menos materializado, quanto mais espiritualizado o espírito se encontra, mais ligado às questões do espírito, mais ligado à religião, seja lá qual for, a crer em Deus, Jesus, doutrina espírita, evangélica, seja qual for, quanto menos material e mais espiritual, menor vai ser a perturbação e mais rápido vai ser esse desligamento, esse período chamado de perturbação espiritual. Então isso é diretamente proporcional ao grau de materialização ou espiritualização do ser. A perturbação não surge com o evento da morte. A perturbação acompanha o ser que já passa ao plano espiritual com a sua natureza espiritual perturbada. Ou seja, eu vou para o lado espiritual levando o que eu já tenho aqui. A maneira como eu vivo a vida, como eu entendo a vida, vai ser a maneira como eu vou ver a vida e entender a vida do lado espiritual. Eu levo todos os pensamentos, sentimentos, ações, tendências, os conceitos que eu tenho na minha vida aqui encarnado, na minha existência aqui encarnado, eu levo para a vida espiritual, para o lado espiritual. Se eu levo uma vida cheia de valores espirituais, não apenas do ponto de vista de conhecimento, porque conhecimento sozinho, estéril, não traz grande conquista evolutiva. Ou seja, não adianta eu saber a Bíblia de cor, de cabo a rabo, saber todos os livros da codificação de cor, de cabo a rabo, mas não colocar isso em prática, não tem validade. É preciso que esse conhecimento seja fértil, seja convertido em ação e que ele se transforme em obras. Assim o ser vai levar o bem-estar daqui para o lado de lá. Na primeira parte do livro Céu e Inferno, na parte que trata da doutrina, no capítulo 7, nós temos o título As Penas Futuras segundo o Espiritismo, e ali temos o Código Penal da Vida Futura. Seria mais ou menos um código penal de o que vai acontecer quando a gente chegar lá. O primeiro artigo desse código diz:
A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Ou seja, tudo aquilo, todo o lixo que eu tenho comigo hoje, eu vou levar junto para o lado de lá. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de purificação ou de suas imperfeições. Voltamos a dizer, tudo que eu carrego aqui, de bom e de ruim, eu vou levar para o lado de lá, né? Para a nossa pátria verdadeira. No artigo 3 desse mesmo código diz o seguinte: não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das suas qualidades. Ou seja, tudo conforme a sua obra. O que eu fizer de bom, ganho sorte. O que eu fizer de mal, revés. É a simples lei da ação e reação, da causa e efeito. Tudo que eu causo, tudo que eu faço tem uma causa e tudo tem o seu efeito. E aí temos até um provérbio romano que dizia, né, você vai para a morte como você viveu. Que é o resumo de tudo isso, né? Eu vou para a morte como eu vivi. Se eu vivi bem, eu vou chegar na morte bem. Se eu vivi mal, eu vou chegar na morte mal, arcando com as consequências dos meus atos. A pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todo mundo, para todos os espíritos? Ou seja, será que todos eles vão passar pelas mesmas situações? A resposta dos espíritos: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele que ainda está apegado à matéria, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, quanto mais agarrado à matéria, mais difícil de soltar ela, né? E aqui nós temos essas duas situações aqui para a gente analisar um pouquinho. Dois seres que sofreram o desencarne. Aqui lá um senhorzinho já de idade avançada, que teve aquela morte natural da idade, a velhice, e aqui no caso de um acidente. Será que o tempo de perturbação espiritual, de desenlace dos dois vai ser o mesmo? Temos que ponderar alguns fatores nisso, mas a princípio não, né? Aquele lá, fazendo uma analogia, um candeeiro, a pomboca, né, que o pessoal daqui fala da pomboca, que botava óleo dentro, ela ia queimando, né? Aquele lá seria uma pomboca com um óleozinho já no finzinho, ele vai se acabando, a velinha vai apagando, a chama vai diminuindo e se apaga. Tranquilo, sereno, sem estresse, na calmaria, ele é recebido bem, conforme as atitudes que ele teve durante a vida. Aqui nesse caso aqui, a pomboca está lá queimando, alguém chuta ela, derrama ela no chão, vira o óleo, pega fogo, dá uma correria para apagar. Então a coisa não é calma, não é serena, é todo feito, tudo na correria, na loucura, o estresse, aquela coisa. Então aqui é mais difícil. Agora, em contraponto, se aquele senhorzinho lá teve uma vida extremamente materialista, agarrado à matéria, é daquele que quer morrer, quer levar as coisas que ele tem tudo dentro do caixão, não vai ser tão fácil assim. E se esse aqui, que sofreu o acidente, ele é uma pessoa bastante espiritualizada, vai ajudar, né? Então todos esses fatores têm que ser levados em conta. A maneira como acontece o desencarne e a maneira como a pessoa viveu a vida também. Tudo isso vai variar o tempo dessa perturbação espiritual. E aqui nós temos também lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde ele fala sobre os exemplos da doutrina que ele explica na primeira parte, nós temos no capítulo 2, Espíritos Felizes, onde ele dá o testemunho desse senhor Sanson. Esse senhor Sanson, ele era um membro da antiga Sociedade Espírita de Paris, que morreu em 1862. E quando ele passou por um ano de dificuldades, de doença, uma doença degenerativa, que causou um sofrimento muito grande,
E ele deixou por escrito, inclusive, para o pessoal da sociedade, que quando ele desencarnasse, ele queria que o espírito dele fosse evocado o mais rápido possível para que ele pudesse provar essa questão do tempo de desencarne. E o que aconteceu? No dia que ele faleceu, né, então o presidente da Sociedade Espírita de Paris escreveu o seguinte: para nos conformarmos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível depois de sua morte, fomos à casa mortuária com alguns membros da sociedade. E na presença do corpo, a conversa seguinte ocorreu 1 hora antes da inumação, ou seja, 1 hora antes dele ser preparado para ser sepultado. Aí está lá, na Câmara Mortuária, no dia 23 de abril de 1862. A segunda pergunta que eles fizeram para o espírito: meu caro senhor Sanson, é para nós um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois de vossa morte, assim como o desejastes. E aí o espírito respondeu: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder se comunicar. Agradeço-vos a vossa vontade, mas estou fraco e tremo. E na quarta pergunta eles fizeram o seguinte: ao fim de quanto tempo recuperastes a lucidez de vossas ideias? Ao fim de 8 horas. Deus, repito-vos, me dera um sinal de sua bondade. Ele me julgara suficientemente digno e nunca poderei agradecer-lhe bastante. Ou seja, 8 horas após o falecimento, a morte do corpo físico, o espírito já conseguiu se manifestar. Mas aí a gente vê a outra questão que foi levantada atrás. Ele era, como diz aqui, um homem eminentemente inteligente, esclarecido, profundamente penetrado das verdades espíritas. Tínhamos de constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito, a fim de perceber as suas primeiras impressões. Nossa expectativa não se enganou. O Sr. Sanson descreveu com perfeita lucidez o instante da transição, e ele se viu morrer e se viu renascer, circunstância pouco comum e que se devia à elevação do seu espírito. Ou seja, ele teve uma morte dolorida, sofrida, porque ele teve uma doença que lhe causou sofrimentos atrozes, mas pelo fato da elevação espiritual dele, como diz aqui, penetrado pelas verdades espíritas, ele conseguiu em apenas 8 horas já se manifestar e iniciar o processo de diminuição dessa perturbação espiritual. E no livro Párias em Redenção, da psicografia de Divaldo Franco, do espírito Vitor Hugo, temos o seguinte parágrafo: a morte, por isso mesmo, não é o fim, e a vida que se desenlaça não migra para os ajustes imediatos sobre a assistência severa do Senhor, que nos recebe para punir ou para nos premiar. Cada um morre como viveu e viverá conforme foi recebido pela morte. Imprescindível, pois, viver de modo a poder enfrentar a vida que a todos nos aguarda quando a cortina se levanta, deixando aparecer a madrugada da imortalidade. O que ele disse aqui? Exatamente isso, que a gente tem que se preparar, viver a nossa vida pensando que nós, principalmente o pensamento geral espiritualista, mas principalmente o pensamento espírita, de que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, se ela não acaba, nós temos que estar preparados para o que vem lá na frente. E como é que nós vamos nos preparar? Nos espiritualizando, nos conectando com a divindade, nos conectando com Deus, nos conectando com Jesus, com a doutrina espírita, com seja qual for a religião que seja. Mas nós temos que espiritualizar o nosso ser, para que quando ele diz aqui, quando a cortina se levanta e nós nos vemos frente à madrugada da imortalidade, nós temos que estar preparados para isso. E quanto maior for o nosso preparo, menor vai ser a nossa perturbação espiritual. Mais fácil vai ser a nossa chegada. E seguindo no Código Penal da Vida Futura, lá do Céu e Inferno, no artigo 22, Kardec escreve: embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, exceto as nuances,
são quase idênticas. Ou seja, depende do tipo de erro, as consequências não são sempre as mesmas, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Aí ele fala aqui que a punição mais imediata, sobretudo para os que se apegam à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida. Ou seja, quanto mais materializado, mais difícil é o desenlace. Maior vai ser o tempo de perturbação, que pode durar dias, meses e até anos. Para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desprenderam das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexiste. Que é o caso do Sr. Sanson ali, né? Apenas 8 horas ele já se liberou. No artigo 33 desse mesmo Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. São os 3 princípios básicos desse Código da Vida Futura. Primeiro, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Quanto mais imperfeito, e aqui a gente salienta que imperfeição é materialismo, né? Quanto mais materialista, mais materializado, mais denso, menos perfeito. Quanto mais espiritualizado, mais próximo da perfeição. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Quanto mais endurecido eu sou, mais difícil, quanto mais dura for a pedra, mais pancada a gente tem que dar para quebrar ela, né? Toda imperfeição e toda falta que dela decorre, traz consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta em cada indivíduo. Então, todos os castigos são decorrências, são consequências naturais e inevitáveis dos nossos erros. Se eu vou subir numa escada e sei que essa escada está mole, vai quebrar, e eu sou um cara pesado, e mesmo assim eu subo, eu vou cair. Eu vou arcar com a consequência do meu, eu sei que eu estou fazendo errado, vou fazer errado e vou arcar com a consequência. E aqui ele fala, a doença é decorrência dos excessos. Todo mundo sabe que fumar pode causar câncer, e fuma. Todo mundo sabe que a bebida pode fazer tal problema, e bebe. Todo mundo sabe que o excesso de açúcar, e come açúcar. Então, são consequências dos nossos próprios atos. O tédio da ociosidade, o cara que fica sentado o dia inteiro vai ficar com tédio, né? E que não é necessário uma condenação especial para cada tipo de falta, porque a gente já sabe quais são as consequências desses erros. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Ou seja, se eu sei que comer açúcar faz mal para a saúde, não vou comer açúcar. Aí eu não comendo açúcar, eu não vou ter problema de saúde, né? Então, se eu sei quais são os erros que eu estou cometendo, basta que eu não os faça, para que eu não seja punido e não tenha que arcar com as consequências desses erros, né? A doutrina espírita me diz que eu preciso fazer isso, fora da caridade não é salvação. Eu não sou caridoso, eu vou arcar com as consequências. Seja caridoso, não vai ter consequências, né? Então a gente tem que trabalhar em cima de reconhecer os erros e as faltas, para que eles não sejam, para que nós não os façamos, para não arcar com as consequências. E é o que ele diz aqui. O homem pode, por efeito de sua vontade, poupar a si mesmo dos males que delas decorrem, não incutindo nesses erros. E aí termina com aquela frase de efeito, que tal é a justiça divina, que a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. No capítulo 2 do Evangelho, do Evangelho Espírita, né, de Kardec, no capítulo 2, meu reino não é desse mundo, a vida futura, traz um trecho seguinte. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra,
Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão teria de ser a maior parte dos seus preceitos morais. Ou seja, Jesus deixa claro, quando ele fala em que busquemos a vida futura, que a vida futura não é essa aqui e que vai ter alguma coisa depois dessa aqui. Se ela é futura, é porque ela não é agora, ela é depois que acabar essa aqui. E a busca por essa vida futura, que é o que nos traz a razão de ser para que nós não erramos nessa vida. Ou seja, se eu sei que a vida termina quando o meu corpo físico morrer, por que eu vou trabalhar para ser melhor? Qual é a recompensa que eu vou ter sendo uma pessoa boa se daqui a, 20 anos eu vou morrer e acabou? Agora, se eu sei que daqui a 20 anos eu morrer, o meu corpo vai morrer e o meu espírito vai arcar com as consequências dos meus erros de hoje, eu não vou errar, eu vou pagar, eu tenho que fazer alguma coisa agora para não ter que pagar depois. Então, essa vida futura que Jesus se referia, justamente é ela que é o maior incentivo para que nós trabalhemos a melhora do nosso ser nessa encarnação. Esse dogma da vida futura, portanto, pode ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Então, toda a obra, o Evangelho, inclusive a doutrina espírita, ela trabalha com a premissa de que nós devemos nos preparar para a vida futura. Temos que fazer aqui tudo o que for possível para chegar do lado de lá da melhor maneira possível. E é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Se nós tirarmos a vida futura, cadê a justiça divina? Não é? Se a nossa vida, se nós tirarmos o pensamento espiritualista da história, somos materialistas, nasceu Deus assim, nasceu, morreu, acabou. Cadê a justiça divina? Por que uns nascem com, outros nascem sem? Por que uns morrem com e outros morrem sem? Cadê a justiça divina se não for na pré-existência e na pós-existência do espírito, da vida? E aí nós temos outra frase: viveu bem aqui, vai continuar vivendo bem do outro lado. Vamos continuar fazendo lá. A gente acha que o lado de lá é muito diferente. Não. O lado de lá é praticamente a mesma coisa daqui. Se nós formos bons aqui, seremos bons lá. Se nós formos maus aqui, seremos maus lá. A diferença é que lá nós não estamos presos aos nossos 5 sentidos da matéria. Lá nós vamos ter uma percepção muito maior do que a gente fez aqui, ou deixou de fazer, e isso vai gerar uma perturbação muito maior. Porque eu chegando lá, eu vou lembrar que não apenas nessa vida aqui eu fiz coisas erradas, mas em outras vidas passadas eu também fiz coisas erradas. E a dor vai ser muito maior. O sentimento de dor vai ser muito maior. Então, por isso, nós temos que aproveitar essa nossa vida aqui, vivendo bem aqui e continuar vivendo bem do outro lado. Na pergunta 165 do Livro dos Espíritas, ainda no quesito lá da perturbação espiritual, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? É claro que sim, né? O que o Espiritismo, a doutrina espírita nos ensina? A nos prepararmos para a vida futura. Então, se nós seguirmos o que está escrito nesse Pentateuco, nas obras complementares e acessórias da doutrina, nós estamos nos preparando para chegar do lado de lá muito melhores do que nós estamos aqui hoje. Então, sim, o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência muito forte no tempo de desenlace do corpo físico para a pátria espiritual. E aí, abro um parênteses também, não apenas a doutrina espírita, as outras religiões, os outros pensamentos religiosos que têm como definição, como meta, a evolução do ser espiritual, preparando ele para a vida futura, também fazem muita influência nesse tempo de desenlace. E a resposta dos espíritos, a influência é muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Tá? Voltamos àquela coisa, vamos viver melhor para morrer melhor.
E aí Kardec segue com uma citação depois, onde ele diz que por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso, né? Na hora que o espírito morre, principalmente aquele que está mais denso e preso à matéria, ele se vê em uma confusão total, ele não sabe onde está, não sabe o que está acontecendo, né? E de algum tempo, essa alma precisa para se reconhecer, para saber o que está acontecendo, né? Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo e não sabe onde está. E a lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que ela apaga a influência da matéria, né, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que obscurece os pensamentos. Então, ele vai começar a se livrar da matéria, de ser preso à matéria. Quando a partir desse momento ele vai conseguir ampliar o horizonte e começar a se desvincular. E aí vem aquela pergunta, né, que tantos de nós fazem: por que então os espíritos superiores não evitam essa perturbação e essa confusão? É uma pergunta que não só os espíritas fazem, mas a maioria das religiões fazem. Por que sofrer? Por Deus não podia ter feito o mundo todo bonitinho, tudo certinho, todo mundo bom, todo mundo pessoas de bem? Podia. Mas e aí, se ele tivesse feito isso, onde é que estaria a nossa evolução? Se eu faço uma coisa pronta, eu não preciso evoluir. Se eu quero evoluir, eu preciso ter coisas para melhorar. Se ela já está pronta, eu não preciso evoluir. Por isso que Deus colocou essa possibilidade, Deus é perfeito. E Deus, ele é o substantivo perfeição. E ele colocou em nós, seus filhos, esse instinto de perfeição. Ele nos tornou perfectíveis. Ele quer que nós nos tornemos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Ele não nos criou perfeitos. Ele não nos criou imperfeitos. Ele colocou em nós o instinto da perfeição. Ou seja, nós somos perfectíveis. Ele quer que nós trabalhemos para nos tornarmos perfeitos e chegarmos o mais próximos dele possível, conceitualmente falando, que iguais a ele nunca seremos, mas conceitualmente o mais próximo possível. Até tem a frase do Cristo Consolador lá no Evangelho, onde ele fala que bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes livres e soltos nos braços daquele que vos criou simples e humildes, para que vos tornais os artífices da vossa dócil argila, que vos tornou perfectíveis para que vos tornasseis os artífices da sua própria argila. Ou seja, ele nos criou simples e humildes, mas nos deu o germe da perfeição para que nós buscássemos, que nós mesmos fôssemos os autores da nossa perfeição. Seguindo então no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos coloca assim, o sofrimento está vinculado à imperfeição. A gente já viu antes, né? Quanto maior o nosso grau de materialidade, quanto menos espiritualizados nós estivermos, maior vai ser o nosso sofrimento. Tal é a lei e a justiça divina, a cada um segundo suas obras no céu como na terra. Nós já tínhamos visto isso, né? No livro primeiro, na primeira parte, nas causas primárias do Livro dos Espíritos, quando se fala dos atributos da divindade, um dos atributos é que Deus é soberanamente justo e bom. A soberania providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ou seja, tudo que Deus criou é perfeito. E Ele colocou em nossas mãos a possibilidade de que nós trabalhássemos para melhorarmos, né? E a gente não pode, sob nenhuma hipótese, questionar a criação divina, porque se Deus é causa primária, e inteligência suprema e causa primária, como está na pergunta 1 lá do Livro dos Espíritos, a gente não pode questionar, temos que aceitar isso. E nós temos em nossa frente várias provas dessa bondade, dessa sapiência divina. Então, se assim fosse, né, se os espíritos pudessem retirar todas as coisas ruins, as imperfeições da nossa vida, se os espíritos superiores fizessem isso, onde estaria o nosso crescimento espiritual? Como é que nós andaríamos para frente? Como é que nós evoluiríamos se nós já fôssemos perfeitos?
E aí temos aqui o muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que ainda viviam na terra se identificam com o estado futuro que os aguarda. São os que menos longa vida, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição de que se encontram. A perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres do indivíduo, que é o que a gente já falou lá, aquele slidezinho lá do acidente do senhorzinho falecendo, né? O espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Aquele que é totalmente preso à matéria, que não acredita na pluralidade das existências, né? Quando ele se vê morto, diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou morto? Então ele se vê morto e não acredita. Obstinadamente sustenta que não o está. Não, no entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou e considera ainda a morte como sinônimo de destruição e aniquilamento. Ou seja, ele acreditava que quando o corpo dele morresse, acabou. E aí, quando ele morreu e acabou, ele viu que não morreu e não acabou. Ele continua vivo. E aí vem a perturbação. E quando a gente tem na nossa vida as escolhas que a gente pode fazer, todas elas são subjetivas, elas não são definidas. Ou seja, o que é bom para mim pode não ser bom para ele, pode não ser bom para ele, pode ser bom para ele. Então, todas essas, as nossas escolhas, elas são subjetivas. Elas valem para cada um conforme, para cada um tem o seu sapato e aperta, o calo aperta do jeito que do pé de cada um. Mas todas essas escolhas, por mais subjetivas que sejam, elas estão vinculadas ao nosso livre-arbítrio. Eu posso escolher, eu tenho várias opções na minha vida, eu escolho o que eu quero fazer, sabendo ou não das consequências que vou arcar. Todas elas são ditas pelo meu livre-arbítrio, só que todas elas, certas ou erradas, vão gerar consequências. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma, semelhante em tudo que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedades e de angústias, que aumentam a proporção que ele se compenetra da situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que lhes interessam. Aqui ele falando em caso de morte coletiva, por exemplo, um acidente, caiu um avião, morreram, 50 pessoas. O desenlace e a perturbação espiritual dessas 50 pessoas não vai ser o mesmo. Elas tiveram o mesmo motivo de desencarnação, mas cada um é um ser diferente. Cada um tem a sua subjetividade das suas escolhas. Cada um fez o uso do seu livre-arbítrio durante a vida e cada um vai arcar com as consequências das suas escolhas durante a vida. No livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, ele analisou 17 casos de desencarne, ele conversou com 17 espíritos desencarnados e ele fez uma análise desses 17 casos e criou 12 detalhes fundamentais que ele viu repetidos e importantes e fundamentais nesses 17 casos. E eu enumerei aqui do 7º ao 12º. No 7º, os espíritos terem reconhecido que o meio espiritual era um mundo novo, objetivo, substancial, real e análogo ao meio terrestre espiritualizado. Ou seja, o mundo espiritual, ele não é imaginário, ele é real. A gente acha que o mundo espiritual é como se vê nos filmes, assim, a Enya lá, aqueles grama, coelhinho e tocando Enya. Não,
o mundo espiritual muitas vezes ele é igual ao nosso. Muitos espíritos chegam do lado de lá e acham que ainda estão aqui. Ele é um mundo objetivo, substancial e é real, análogo, ou seja, é parecido com o meio terrestre, só que espiritualizado. O 8º detalhe: haverem aprendido os espíritos que isso era devido ao fato de que no mundo espiritual o pensamento constitui uma força criadora. Aqui no nosso mundo material, o pensamento ele é criador, mas ele tem limite. No mundo espiritual, essa potência criadora é muito maior, porque ele não tem a restrição da matéria. Então o pensamento cria muito mais, com muito mais potência do que aqui. Por meio do qual todo espírito existente no plano astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Então ele tem essa capacidade muito elevada lá no lado espiritual. O 9, não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma de linguagem espiritual, e se bem certos espíritos recém-chegados se iludam e julgam necessário conversar por meio da palavra. Ou seja, lá não temos não somos presos à matéria, não precisamos mais das cordas vocais, da transmissão do som pelo ar para fazer a comunicação, podemos nos comunicar pensamento com pensamento. O 10, terem verificado que graças à faculdade da visão espiritual se achavam em estado de perceber os objetos de um lado e de outro pelo seu interior e através deles. Ou seja, perde a materialidade da coisa, tudo fica efêmero, né? A matéria que para nós é densa, para eles pode ser trespassada. O 11, haverem comprovado que os espíritos se podem transferir temporariamente de um lugar para o outro, ainda que muito distante, por efeito apenas de um ato da vontade, o que não impede também que possam passear no meio espiritual ou voejar a alguma distância do Sol. Ou seja, desmaterialização, né? E o 12, terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. Ou seja, o espírito, a partir do momento da cessação da vida do corpo físico, ele vai fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhe convém, em virtude da lei da afinidade. Ou seja, se ele se afinou com seres de luz, ele vai para uma esfera espiritual de luz. Se ele se afinou com seres das trevas, ele vai para uma esfera espiritual das trevas, conforme a sua afinidade. E no livro Leon Denis, Depois da Morte, de Leon Denis, na 4ª parte, quando ele fala sobre o além-túmulo, quando ele fala da hora final, que ele diz que dolorosa e cheia de angústias para uns a morte não é para outros senão um sono agradável seguido de um despertar silencioso. O tempo de separação entre corpo e matéria é muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas impregnadas de fluidos grosseiros, e grande número dessas almas, dessas últimas, que são as almas endurecidas, crê permanecer na vida corpórea por muito tempo mesmo depois da morte. E, ao contrário, pacífica, resignada, alegre mesmos é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente, a sua perturbação não passa de um leve entorpecimento, semelhante ao sono. Então, com toda essa explanação que a gente trouxe, veio a importância do nosso trabalho, da nossa reforma íntima, buscando a vida futura. Vamos trabalhar para eliminar os nossos erros, as nossas mazelas, como diz lá no Livro dos Espíritos, como é que se reconhece o homem de bem? Pela sua atitude e pela sua capacidade de domar as suas más inclinações. Ele não está escrito ali, eliminar as suas más inclinações. Domar, ou seja, primeiro eu preciso aprender a controlar os meus maus instintos para depois eu começar a eliminá-los. Então esse esforço em busca da reforma íntima que é o caminho que Jesus quer que nós sigamos. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que o ensinamento, que a explanação tenha sido bem explicativa e que possa fazer parte de nossas vidas daqui para frente. Muito obrigado e fiquem com Deus.